Olá, turma! A partir dessa aula, a gente vai começar a tratar com mais detalhes sobre a interpretação dos espectros de massas, né? Então, nas aulas anteriores, a gente entendeu como é que funciona, qual é o princípio fundamental da técnica de espectrometria de massas, as principais partes que compõem o equipamento, como é que elas funcionam, né? E o produto final, que é o espectro de massas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação desse espectro. Eu gostaria de deixar bem claro que o trabalho de interpretação de um espectro de massas, ele nem sempre é tão fácil, né? Principalmente na nossa disciplina de análise instrumental 2, a gente não tem tempo para detalhar e para aprofundar a interpretação dos espectros de massas, né? Só para vocês terem uma ideia, durante o meu doutorado, eu cursei um semestre inteiro, né, de uma disciplina de espectrometria de massas, só para entender com mais detalhes, e ainda assim, né, a gente não consegue passar por todas as informações. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém vai sair daqui expert em interpretação de espectros de massas, não criem essa expectativa, tá? O que eu quero trazer para vocês são as principais ferramentas para que vocês tenham, sim, condição de olhar para um espectro de massas, tirar as principais informações, né? E poder até ter critério para quando estiverem trabalhando, por exemplo, com equipamento, que tem a biblioteca, que vai fazer a indicação de qual é o composto que está sendo analisado, que vocês tenham critérios para aceitar ou não esse tipo de indicação, né? Então, a gente vai passar sobre as bases, a gente vai tratar, né? Eu vou trazer para vocês as bases para a interpretação desse espectro de massas. A gente pode considerar um espectro de massas como um quebra-cabeça, composto por várias peças, em que cada peça é um fragmento. Massas, a molécula, num primeiro momento, ela é ionizada e depois ela se fragmenta, ou seja, ela se quebra em vários pedacinhos. Cada pedacinho da molécula a gente pode considerar como sendo uma pecinha, e após unir todos os fragmentos, todas as pecinhas, a gente pode chegar, assim, na identidade química do composto. Tá? Então, é possível fazer isso, não é um trabalho fácil, mas vamos tentar entender, então, com um pouco mais de detalhes, tá? O espectro de massas, bom, a partir de agora, vocês já têm que ter em mente, quando vocês olharem aqui para um espectro de massas, né, eu sugiro que vocês já busquem duas informações principais. A primeira seria o fragmento, então, a pecinha, né, que vai representar o íon molecular do composto, e que, por consequência, indica qual é a massa molecular desse composto, tá? Então, nesse caso, a gente tem, né, vamos retomar esse espectro, a gente já tratou na aula passada, né, o espectro da cetona. Esse composto tem uma massa molar de 58 gramas-mol. Então, se eu olhar aqui para o espectro de massas e enxergar o fragmento com maior razão massa-carga, eu já consigo sugerir qual é a massa do composto. Vocês devem buscar o fragmento, a pecinha que indica o pico base, então é aquele fragmento que vai ter 100% da intensidade no espectro de massas, e os demais compostos são calculados a partir dele. Vejam que aqui a gente já não tem, no íon molecular, ou melhor, a gente tem a estrutura, né, a molécula, praticamente intacta, ela ainda não foi quebrada, ela só perdeu um elétron, então ela ficou com uma carga positiva. O fragmento que representa o pico base, não, ele já não é a molécula intacta, né? Ele tem uma razão massa-carga igual a 43 e que foi gerado por esse pedacinho da molécula aqui. Então, vejam que a molécula perdeu um CH3, se rearranjou, se reorganizou, e esse pedaço da molécula aqui, com razão massa-carga 43, é que gerou esse sinal. Temos outros fragmentos também, né, de menor intensidade, como por exemplo esse fragmento com uma unidade de massa a menos. Temos esse fragmento aqui com razão massa-carga igual a 15, né, que provavelmente foi gerado por um radical metil, um radical CH3, a partir da ruptura de ligações específicas da molécula, né? Então vejam, cada pedacinho da molécula vai gerar um sinal, um fragmento com uma determinada razão massa-carga, que a gente vai considerar uma pecinha do nosso quebra-cabeças. Então, dois principais fragmentos que vocês já devem buscar, identificar quando interpretam um espectro de massas é o fragmento do íon molecular e o fragmento do pico base. Às vezes, o íon molecular pode também ser o pico base, né? O que isso indica? Se esse fragmento aqui com razão massa-carga 58 tivesse 100% de intensidade, ele poderia ser sim o fragmento
do pico base também, sem problema algum, tá? Isso é mais comum em moléculas que acabam se estabilizando muito bem após a perda de um elétron. Então, elas conseguem chegar em grande quantidade até o detector. Qualquer íon molecular que tiver um tempo de vida maior que 10 a menos 5 segundos consegue chegar até o detector. E aí o que o detector enxerga é a massa exata desse íon que está chegando até ele. Então tá, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso aqui. Vamos dar uma olhada, né, para essa estrutura aqui, o etano. O etano ele tem uma massa molecular igual a 30, tá? O que acontece aqui, que agora é uma informação nova que eu trago para vocês? Vejam, nesse caso aqui, essa molécula com razão massa-carga 30, ela é formada pelos isótopos mais estáveis, tanto de carbono quanto de hidrogênio. Mas é possível que a gente tenha contribuição de isótopos, ou do carbono ou do hidrogênio, né, nessa molécula, e aí o que a gente vai enxergar vai ser um fragmento com uma razão massa-carga um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu tiver essa mesma estrutura aqui, né, o etano, mas agora não composto só pelos isótopos mais estáveis, composto, por exemplo, por um carbono 13, eu tenho uma unidade de massa a mais. Então, ao invés de eu enxergar um fragmento com razão massa-carga igual a 30, eu vou enxergar um fragmento com razão massa-carga igual a 31. O que pode acontecer também? Talvez eu tenha os isótopos, a molécula sendo composta pelos isótopos mais estáveis do carbono, mas em algum momento eu tenha a contribuição de um isótopo menos estável e menos abundante, por exemplo, do hidrogênio, poderia ter o deutério, né? O deutério também, estando presente na estrutura, vai contribuir com uma unidade de massa a mais. Então, de novo, ao invés de ter a massa molecular igual a 30, eu vou ter uma massa igual a 31. Usualmente a gente costuma indicar, e é bem comum, eu vou começar a chamar a atenção de vocês daqui para frente, mas vai ser bem comum vocês enxergarem um fragmento com uma unidade de massa a mais do que aquele fragmento que representa o íon molecular. Vou voltar um pouquinho aqui nesse espectro que eu acho que está mais claro. Então vejam, aqui eu tenho o fragmento que representa o íon molecular, a razão massa-carga igual a 58, que é a massa molecular da cetona, mas eu também tenho um fragmento com uma unidade de massa a mais, que a gente vai chamar agora de pico M mais 1. Da onde que veio esse pico M mais 1? Ele surgiu em função das contribuições isotópicas dos elementos que compõem a cetona, né? Então, da contribuição do carbono 13 ou do deutério, que em algum momento estarão presentes. Claro que com abundâncias muito menores, pois justamente eles são isótopos menos estáveis, têm uma abundância muito menor e por isso contribuem com um sinal, né, um pico de M mais 1 menos intenso do que aquele fragmento que representa efetivamente o íon molecular. Bem, olhando agora para um espectro aqui, pensando já em outra substância, né? Porque vejam, o grande desafio, na verdade, ou melhor, não vou falar o principal, mas um dos desafios quando a gente trabalha com espectrometria de massas é a gente conseguir definir quem é o fragmento que representa o íon molecular, tá? Porque nem sempre ele vai estar presente. Lembrem-se, né? Às vezes a molécula após ser ionizada, ela vai adquirir um excesso de energia e vai se quebrar antes de chegar até o detector. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura aqui. Ó. A gente tem o 2-pentanol com uma massa molecular igual a 88,15. Esse é o espectro gerado para o 2-pentanol. Vejam, a massa dele é igual a 88, então a gente esperaria enxergar um fragmento com razão massa-carga igual a 88. A gente vê alguma coisa muito pequenininha aqui, tá? Tanto que a massa, ela pode ser considerada, esse fragmento, ele pode ser considerado como estando ausente, tá? Então, vejam, não é que eu não tenho o 2-pentanol aí, né? Eu só não consegui identificar o fragmento que representa o íon molecular, né? Então, isso pode acontecer,
tá? Eu vou tentar sempre, quando a gente for trabalhar com exercícios e tudo mais, indicar para vocês o fragmento do íon molecular, né? E se ele estiver ausente, eu também vou indicar, ó, ele está ausente, mas o valor é esse. Mas eu gostaria de abrir esse parênteses e comentar isso com vocês, porque essa é uma informação bem importante que vocês têm que estar ligadinhos na hora de interpretar um espectro de massas, né? Não é só olhar para o espectro, por exemplo, aqui a gente poderia ser induzido ao erro, né? Olhar para esse espectro de massas e sugerir que o fragmento que representa o íon molecular tem uma razão massa-carga 73, porque esse é o fragmento mais intenso aqui, né, com maior razão massa-carga, quando na verdade não. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, tá? E aí existem alguns itens que vocês podem dar uma olhadinha e a gente vai tratar, eu vou colocar todos aqui, mas conforme a gente for trabalhando a disciplina, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, como que a gente pode comprovar o íon molecular? Variar a intensidade do feixe de elétrons, né? Então, eu posso diminuir. Lembram que eu comentei com vocês que a energia mais utilizada é de 70 elétron-volts? Então, é um feixe altamente energético. Eu posso diminuir essa energia. Se eu diminuir essa energia, a tendência é que a molécula se fragmente menos, porque ela vai ter menos energia ali, né, vibracional, então ela se fragmente menos e a gente possa enxergar o fragmento do íon molecular. Dá para fazer isso sim, a gente consegue controlar no software qual vai ser a energia empregada para aquele estudo. Verificar se o padrão de fragmentação é coerente, né? O que seria um padrão de fragmentação coerente? É perceber se a molécula está perdendo, por exemplo, no caso aqui do pentanol, ela está perdendo CH3, ela está perdendo CH2, ou seja, são componentes que estão ali na molécula e que conforme as ligações são quebradas, a gente vai perdendo esses fragmentos. Então, a gente vai enxergar sinais na sequência, né, no espectro de massas, relacionados à perda desses pedacinhos da estrutura. Utilizar a regra do nitrogênio, né? A regra do nitrogênio, ela é uma regra que diz o seguinte, de uma forma bem simples, né? Mas que acaba sendo bastante útil. Quando a gente tem um número ímpar, um íon molecular, né, com massa par, nós temos nitrogênio na estrutura em número par. Lembrando que 0 é um número par. Então, podemos ter ou não a presença de nitrogênio na estrutura. E se a massa do íon molecular for ímpar, a gente vai ter presente na estrutura nitrogênios em número ímpar, 1, 3, 5, 7. Tá? Então, essa regra, né, e verificando a estrutura química do composto que está sendo analisado, se tem ou não nitrogênio, ou a massa do íon molecular, se ela é par ou ímpar, a gente consegue já caminhar um pouquinho mais, né? A gente não consegue afirmar, mas a gente já consegue caminhar um pouquinho mais na identificação do fragmento do íon molecular. Moléculas com cloro ou bromo apresentam pico de M+2 bem destacados, que podem ser confundidos com o íon molecular. A gente já vai falar sobre M+2. E observar de novo, né, esse padrão de fragmentação. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um álcool sabe-se que normalmente eles perdem água. Então, a gente esperaria enxergar um fragmento no espectro de massas com 18 unidades de massa a menos, né? Então, se a gente fizer a diferença aqui, 88 menos 18, que representa a molécula de água, a gente enxerga um fragmento com razão massa-carga 70, então, podendo indicar que esse é o fragmento do íon molecular. Ou utilizar a espectrometria de massas com ionização química, né? Lembram que a gente comentou na aula passada, a ionização química é um método mais brando e normalmente quando a gente utiliza esse tipo de ionização é bem usual se enxergar o fragmento que representa o íon molecular. Bom, falando um pouquinho mais sobre os isótopos agora, a gente vai começar a tratar de fragmentos com uma ou duas unidades de massa a mais do que aquela do íon molecular, que é quem a gente vai chamar de M+1 e M+2, tá? Então, caso a intensidade do íon molecular for razoável, é possível diferenciar pela razão isotópica, geralmente íons M+1 e M+2. Então, o que acontece? Esses sinais em M+1 e M+2 são gerados pela contribuição dos isótopos que estão compondo aquela molécula. Então, por exemplo, se a gente tiver
Bom, normalmente a gente vai trabalhar com a espectrometria de massas e compostos orgânicos, né? Então, compostos por carbono, hidrogênio, em menor quantidade, mas muito usual, nitrogênio, oxigênio, enxofre, cloro e bromo. Bom, os isótopos mais abundantes, eles costumam ter, né, uma abundância relativa aí de 100%, né? Eles são realmente os mais abundantes, então, mais usuais de serem encontrados compondo a molécula que está sendo analisada. Mas nós também temos a contribuição dos isótopos menos estáveis. Então, por exemplo, carbono 13, abundância relativa 1,1%. Hidrogênio 2, 0,016. Nitrogênio 15, 0,38. Né? Oxigênio 17, 0,04. Então, vejam, todos isótopos com uma unidade de massa a mais do que aquele mais abundante. E temos também aqueles isótopos com 2 unidades de massa a mais, por exemplo, oxigênio 18, né, com 0,2% de abundância, enxofre 34, com 4,4%. Chama a atenção de vocês para o cloro e para o bromo. Vejam, o cloro 37 ele tem uma abundância relativa de 32,5%, enquanto que o bromo 81 tem uma abundância de 98%, né? Eles são quase equivalentes. O que isso quer dizer? Que se a gente tiver um espectro de massas em que a gente está analisando uma estrutura que tenha bromo, por exemplo, vamos imaginar que o fragmento, vou fazer uma representação aqui bem grosseira, mas só para a gente imaginar isso. Vamos imaginar que a gente está analisando uma estrutura que tem um fragmento de íon molecular com uma razão massa-carga igual a 40. Se eu tiver bromo na estrutura, o bromo 81, o isótopo, né, ele tem 98% de abundância relativa, ou seja, um fragmento com 2 unidades de massa a mais, 42, vai ter uma intensidade de sinal praticamente igual ao fragmento do íon molecular. Tá? Então, isso ajuda bastante na hora de interpretar um espectro de massas. E a gente precisa considerar as contribuições desses isótopos para os sinais, né? Por isso que a gente fala M+1 e M+2. Quem vai ser M+1 e quem vai ser M+2? Bom, M+1 vai ser aquele sinal, aquele fragmento com uma unidade de massa a mais, então nesse caso aqui, vou colocar aqui em cima, seria um fragmento com razão massa-carga 41, e o M+2 com 2 unidades de massa a mais. A intensidade desses sinais M+1 e M+2 vai variar em função da composição química desses isótopos. Quem que vai contribuir basicamente para sinal de M+1? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e silício. Em que proporções? Dependendo da abundância relativa desses elementos, né? Então, a gente, para poder sugerir qual vai ser a intensidade, por exemplo, de M+1, a gente pode pegar a estrutura, né? Determinar todos os elementos que estão compondo aquela estrutura química e fazer esse cálculo aqui, né? Considerando, por exemplo, o número de carbonos que tem na molécula, multiplicar por 1,1. O número de hidrogênios, multiplicar por 0,015. E depois fazer um somatório de todos esses elementos que podem contribuir para sinal de M+1. Eu acho que aqui acabou ficando a imagem em cima, agora que eu tô vendo. Então, aqui seria enxofre vezes 0,8 e o silício vezes vezes 5,1, tá? Então, seria essa equação aqui. E aí, a partir desse cálculo, a gente vai definir qual vai ser a intensidade de M+1. M+2, tá? A gente vai considerar essa equação aqui, né? Carbono multiplicado por 1,1 ao quadrado dividido por 200, oxigênio vezes 0,2, né? Que seriam essas abundâncias relativas agora de M+2, enxofre vezes 0,04 e silício vezes 0,34. Outro parâmetro que a gente começa a verificar é o parâmetro que a gente chama de resolução, tá? Resolução em espectrometria de massas. Ele é um parâmetro bem importante, por quê? O que ele vai nos indicar? Quanto mais estreito for o pico, maior é a resolução e maior a precisão em determinar a razão massa-carga. Então, vamos dar uma olhadinha para esse sinal aqui, ó. Imaginem que esse aqui é um fragmento, né, um sinal que foi gerado lá no espectro de massas, a gente consegue visualizar, né, a gente consegue ver o sinal dessa forma. A razão massa-carga do sinal é 500, tá? E a largura do pico, a sua meia altura, né, então em 50%, é 0,05 Dalton, tá? Dalton é uma unidade de massa que não pertence ao sistema internacional, mas é numericamente idêntica à unidade de massa atômica. Bom,
A largura do pico, então, é 0,05 Dalton, calculado aqui a meia altura do sinal. A resolução, então, a largura máxima do pico a meia altura vai ser uma razão entre a razão massa-carga, né, 500, e a largura do pico a meia altura. Então, eu vou ter uma resolução, neste caso, de 10.000. Beleza, tá, mas o que isso importa, né? Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui. Imagine que a gente tem dois equipamentos com analisadores, né, diferentes, e que cada analisador consegue proporcionar uma resolução diferente no espectro de massas. Aqui eu posso ter um analisador que trabalha com uma resolução com uma unidade de massa. Então, vejam, aqui na escala, né, DMZ, eu teria 132,5. Como ele só consegue resolver uma unidade de massa, a próxima massa seria 133,5. Agora, se eu tiver um equipamento que vai trabalhar com uma resolução igual a 10.000, como essa que a gente calculou aqui, vejam que eu consigo diferenciar razão massa-carga 133.046 de 133.096. Então, eu consigo diferenciar com muito mais exatidão e resolver muito melhor fragmentos que têm uma razão massa-carga próxima, mas que são componentes diferentes. E além disso, um outro detalhe que vale a pena ressaltar é o seguinte: a gente pode começar a comentar, a falar a partir daqui, né, tratar a resolução em função de massa nominal ou de massa exata. Então aqui estão os dois conceitos, né, o que seria a massa nominal e o que seria a massa exata. Então a massa nominal, ela é calculada a partir da massa do isótopo mais abundante de cada elemento e arredondada para o valor inteiro mais próximo e multiplicada pelo número de átomos de cada elemento. Então, nesse caso aqui dessa substância, né, a massa nominal dessa substância seria igual a 133, porque eu peguei a massa do isótopo mais abundante de cada um desses elementos, né, multipliquei pelo número de elementos e depois arredondei para o valor mais próximo. Agora, a massa exata, ela é uma massa calculada, uma massa teórica, para um íon ou molécula que contém um isótopo específico de cada átomo, e ela é obtida a partir das massas desses isótopos usando um grau específico de precisão e exatidão, né? Então, por exemplo, vejam, no caso dessa substância aqui, a massa nominal ela é igual a 133, no caso da massa exata é 133.05276. Essa outra substância aqui, ó, C9H11N. Vejam que são substâncias diferentes, mas que apresentam massa nominal igual, a mesma massa nominal, mas a gente consegue definir a massa exata para cada uma dessas substâncias, né? Então, para essa segunda substância, a massa exata seria 133.06400 e para essa outra substância aqui, a massa exata 133.08915. Então, vejam, substâncias diferentes que têm a mesma massa nominal, mas que têm uma massa exata diferente. Se eu trabalhar com um equipamento que tenha alta resolução, esse equipamento ele vai conseguir distinguir entre essas diferentes substâncias porque ele consegue enxergar, ele consegue identificar, ele gera um sinal de massa exata e não de massa nominal. Então aqui poderia também ser a representação, tá, da identificação da sulfacetamida, utilizando dois tipos de analisadores. O primeiro seria um quadrupolo com resolução de uma unidade de massa. Então esse seria o perfil, né, do sinal aqui gerado, do fragmento gerado para a razão massa-carga 215, enquanto que se eu estiver trabalhando com equipamento de alta resolução, utilizando, por exemplo, um analisador do tipo TOF, tempo de voo, com uma resolução de aproximadamente 10.000, eu consigo distinguir quem é o sinal do componente que me interessa, né, que é a sulfacetamida, e do contaminante. Né? Então, vejam, dois sinais aqui característicos, dois fragmentos aqui característicos, que se eu não estivesse trabalhando com equipamento de alta resolução, eu não teria condições de distinguir, eu só veria esse único sinal aqui. Então, vejam a importância de se trabalhar com equipamentos de elevada resolução. Bom, agora, olhando com um pouquinho mais de detalhes para a etapa de ionização. Tá? Então, quando a gente trabalha com a ionização por elétrons, né, que está aqui, a EIMS, né, a ionização por elétrons, a molécula é bombardeada por um feixe de elétrons de alta energia e o primeiro processo é a formação do íon molecular.
né, do cátion radical, tá? Aqui é um radical. M+, né, o cátion radical. O íon molecular pode ou não chegar até o detector se tiver um tempo de vida maior que 10 na menos 5 segundos, né? E além do íon molecular, a gente vai enxergar íons provenientes da fragmentação, ou seja, da quebra da molécula. E aí vocês podem começar a questionar, tá, mas qual elétron é que vai ser removido da estrutura? É o elétron que estiver menos preso à molécula, aquele elétron que apresentar o menor potencial de ionização. Usualmente, elétrons em orbitais não ligantes, né, elétrons do tipo N, são retirados mais facilmente que elétrons em orbitais π, que por sua vez são retirados mais facilmente que os elétrons em orbitais sigma, tá? Então a ordem seria, é mais difícil, né, retirar um elétron aí que está fazendo parte de uma ligação sigma do que um elétron π do que um elétron não ligante. Nessa imagem eu tentei representar mais ou menos, né, assim, para a gente ter uma noção de qual que é a energia de ionização para cada um desses tipos de elétron. Então, por exemplo, elétron da ligação π, ele tem um potencial, uma energia de ionização de 14,1 elétron-volts. Um elétron não ligante, né, que seria a representação aqui, um elétron não ligante do oxigênio, por exemplo, ele tem uma energia de ionização de 11 elétron-volts, enquanto que um elétron da ligação sigma tem uma energia de ionização de 15,9 elétron-volts. Então, nesse caso aqui, o elétron mais facilmente retirado, né, reforçando isso que a gente acabou de falar, é justamente o elétron não ligante, porque ele tem o menor potencial de ionização. Se a gente dá uma olhada para essa estrutura química aqui, né, a gente poderia então sugerir que no processo de ionização o elétron mais facilmente retirado dessa estrutura provavelmente seria um elétron não ligante, né? Então, se eu bombardear essa molécula com um feixe altamente energético de elétrons, eu vou remover um elétron provavelmente não ligante pertencente aqui ao átomo de oxigênio. E aí eu posso localizar aonde é que vai ficar essa carga, né? Após a remoção de um elétron. Então, só para a gente começar a pensar quais elétrons que são mais facilmente retirados, porque isso também pode auxiliar o nosso processo de interpretação. Ok, aí agora a gente pode começar a dificultar um pouquinho, né? Pensar em outras estruturas e como é que poderia ser o processo de ionização e tentar imaginar e tentar localizar onde é que vai ficar a carga, né? E o radical a partir da ionização de uma determinada estrutura. Então, vamos imaginar que a gente está trabalhando com esse anel aqui, né? E ligado aqui a esse anel um CH3. Provavelmente nessa estrutura aqui, o elétron mais facilmente removido vai ser aquele elétron que está participando da ligação dupla, né? Da ligação π. Então, provavelmente esse elétron aqui. Vejam, eu poderia remover tanto esse elétron aqui, né? Dessa ligação, quanto esse elétron aqui, né? Eu vou fazer pontinhos aqui para representar os elétrons, tá? Então, se eu remover esse elétron, qual vai ser a consequência? Eu poderia fazer essa representação aqui, né? Agora eu vou estar localizando a carga nesse local e aqui eu vou ter um radical, um elétron que não foi removido, tá? Ou poderia ser o inverso, né? Eu poderia remover o elétron aqui, e aí esse carbono ficaria com a carga positiva, e esse carbono aqui ficaria com o radical, tá? Então, nesse caso, eu não tenho preferência por remover esse ou esse elétron, tá? Eu vou remover sim um elétron da dupla ligação, mas não tenho preferência pela remoção de um ou outro. Agora, se eu tiver essa estrutura aqui, ó, vejam que nesse caso eu tenho o mesmo anel, a insaturação, e ligado a ele aqui o radical CH3. Nesse caso, a preferência pela ionização, né, pela remoção de um elétron, vai ser nesse carbono aqui, ó, tá? Que eu já estou representando aqui, ó. Esse carbono ficaria com a carga positiva, porque a presença desse CH3 aqui pode estabilizar essa carga em função do efeito indutivo. Então, vejam, dependendo da presença ou não de substituintes, eu posso favorecer o processo de ionização. Nesse caso aqui, o substituinte ele estava mais distante, então ele não chega a
a interferir, né? Ele não tem o poder indutivo, pelo fato dele estar distante, não vai influenciar, mas nesse caso sim. Então, provavelmente nesse caso, a remoção desse elétron aqui seria favorecida, teria a formação desse carbocátion, que seria estabilizado pelo efeito indutivo desse radical CH3. Nós podemos ter também um anel aromático, tá? Obviamente, né, sendo analisado pela espectrometria de massas, e vejam que eu consigo sim quebrar a aromaticidade desse anel, porque eu estou trabalhando com um feixe altamente energético. No caso do anel aromático, qualquer dupla ligação, tá, qualquer elétron pertencente às ligações π, poderia ser removido, tá? Nesse caso aqui a gente poderia localizar em qualquer local, não teria preferência pelas insaturações, qualquer uma delas poderia ser quebrada. Ou a gente pode representar também dessa forma aqui o anel aromático, né? Porque acaba que a ressonância acaba estabilizando, né, a estrutura. Então, eu poderia desenhar o anel e indicar a carga aqui no centro, né, sendo estabilizada pela ressonância das duplas ligações, tá? Então, maneiras também de a gente indicar isso tudo. Se a gente estiver trabalhando com uma cadeia, né, saturada, então sem a presença de insaturações, sem a presença de heteroátomos com elétrons não ligantes, aí a quebra acaba sendo também não preferencial, né? Na prática, a gente pode dizer que não vai existir preferência, porque nenhum dos fragmentos gerados vai ser estabilizado, tá? A não ser que existam substituintes. Aí sim, né? Então, a gente poderia, pensando aqui, né, com os carbonos, a gente poderia remover, por exemplo, esse elétron aqui, né, no processo de ionização. Aí eu teria a ruptura dessa ligação aqui com a formação de um cátion e de um radical desse lado. Ou também, né, poderia remover esse elétron aqui, e aí eu teria a formação do cátion e do radical. Ou ainda a gente pode optar em representar, né, essa estrutura toda aqui entre parênteses e fora o cátion radical, né, indicando, não localizando a carga, mas indicando que essa estrutura aqui foi ionizada. Então, são diferentes maneiras de a gente representar, e agora a gente começar a olhar para essas estruturas e tentar sugerir onde é que as quebras podem ocorrer preferencialmente. Aí, a gente pode trabalhar também com existem algumas regrinhas de fragmentação, tá? Então, a fragmentação vai representar o quê? A quebra direta de uma ligação. Ela sempre vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com a espectrometria de massas, né? Porque após a ionização, o íon molecular altamente energético, né? Porque ele recebeu esse excesso de energia do feixe de elétrons, ele passa por uma sequência de processos de fragmentação ou de segmentação. Existem algumas regras, como por exemplo, a regra de Stevenson, ela passa uma ideia geral de como é que o processo de fragmentação pode ocorrer, tá? Usualmente essa fragmentação vai gerar cátions, preferencialmente cátions com a energia de ionização mais baixa. Já vamos dar uma olhadinha melhor sobre isso. Então, a gente precisa começar a empregar aqui a estabilidade que a gente pode obter em diferentes carbocátions, a estabilidade que a gente pode obter em função da eletronegatividade, em função da ressonância, considerar regra de octeto. Então, todas essas variáveis podem sim influenciar na estabilidade desses fragmentos, e de preferência a gente vai quebrar ligações sempre que a gente puder formar fragmentos mais estáveis, ou melhor, a ruptura de uma ligação vai ocorrer num ponto em que o fragmento gerado seja o mais estável. Podemos considerar que um cátion, né, ele pode se fragmentar de algumas formas. Se nós tivermos, né, um cátion radical com número ímpar de elétrons, tá? Esse O representa um número ímpar, do inglês odd, tá? Ele pode se fragmentar num outro cátion radical com um número ímpar de elétrons e liberar uma espécie neutra. Esse cátion radical com número ímpar de elétrons também pode se fragmentar, liberando então ou formando, né, um fragmento com um número par de elétrons e liberando um radical. E nós podemos também ter uma opção em que o cátion com número par de elétrons, ele só pode se fragmentar
em uma espécie com um número par de elétrons e uma molécula, número par de elétrons e liberando uma molécula neutra, tá? Tentem dar uma olhadinha, visualizar isso aqui, depois a gente vai aplicar na prática e eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Essa regrinha, essa é uma regra também que a gente chama regra do número par de elétrons, então, e ela estabelece como que os fragmentos, como que um cátion radical, ele pode, os meios com que esse cátion radical pode se fragmentar. Na liberação do cátion sempre será formado mais estável. Então, por exemplo, se a gente olhar nessa linha aqui, ó, o cátion radical, um cátion CH3, ele é muito difícil de ser formado porque ele é altamente instável. Enquanto que, se a gente tiver um cátion benzila, esse cátion benzila, ele é mais fácil de ser formado porque ele é estabilizado, tá, por ressonância. Então, o cátion benzila, então, imaginem que a gente vai ter o anel, e ligado a esse anel a gente tem um CH3, tá? Se a formação do cátion radical acontecer nesse carbono aqui, a remoção do elétron, por exemplo, acontecer, né, nessa ligação aqui, e eu tiver a formação do cátion radical aqui, eu consigo estabilizar essa carga pelo efeito da ressonância do anel. Então, vejam que esse radical formado, ele é muito mais estável do que o radical CH3. Então, é muito mais fácil ocorrer uma fragmentação para formar esse tipo de radical do que esse tipo de radical. E aí existe um range aqui, uma faixa, né, de cátions que tem maior ou menor estabilidade, né? Então, por exemplo, se a gente considerar um carbocátion primário, ele é mais estável do que o radical CH3, mas ele é menos estável do que um carbocátion secundário, que por sua vez é menos estável do que um carbocátion terciário, que por sua vez é menos estável do que um radical vinílico. Tá? Que também pode ser estabilizado aqui em função da ligação π. Então, de novo, né? Por que isso é importante? Porque a gente vai começar agora a aplicar essas regras e tentar entender quando é que as fragmentações vão ocorrer e de que forma que essas fragmentações vão ocorrer. Então, tendo isso em mente, já é um caminho para que a gente possa sugerir os perfis de fragmentação que irão ocorrer. Bom, aí nós temos alguns tipos de segmentação que também auxiliam esse nosso trabalho aí de interpretação, tá? Nós temos a segmentação, na verdade, o que seria primeiro a segmentação, né? O que é o conceito de segmentação? Seria o rearranjo dos elétrons antes da quebra de ligação, né? Então, ocorre o processo de ionização, esses elétrons vão se rearranjar na estrutura da melhor forma, né? De forma a formar os radicais, os fragmentos mais estáveis antes deles se quebrarem, ok? A segmentação alfa, ela é uma das segmentações mais comuns de se ocorrer. Ela ocorre no carbono vizinho ao sítio radical, né? Então ela é um pouco confusa porque na verdade ela não ocorre ali no cátion, ela vai ocorrer no carbono vizinho. Desculpa, ela não vai ocorrer no carbono que tem o radical, ela vai ocorrer no carbono vizinho ao carbono que tem o radical. Pode ocorrer tanto em ligações saturadas, insaturadas ou heteroátomos. Então, vamos dar uma olhadinha com mais detalhes aqui. Vamos imaginar que a gente tem essa estrutura, tá? Então, eu tenho aqui um heteroátomo Y, né? E aqui eu estou representando a carga e o radical. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar o radical. Bom, o radical está aqui. Quem é o carbono vizinho ao radical, ao sítio radical, né? Então, seria esse carbono. Então, esse é o carbono alfa. Então, por consequência, a ruptura da ligação vai ocorrer nesse ponto aqui. A gente pode representar, então, aqui é uma cisão homolítica que vai acontecer. Então, eu vou ter esse radical aqui, desculpa, esse elétron desse carbono e um elétron desse carbono aqui. Esse elétron, né, após a ruptura de ligação, ele fica aqui. Então, a gente tem a liberação de um radical. E esse elétron aqui, eu vou representar como uma seta de simples, né? Ele vai se unir a esse elétron aqui e vai formar uma ligação dupla, tá? Então, a gente vai ter a formação dessa substância aqui, ó, tá? Então, com carga positiva, né? A carga continua ali. Então, vejam que nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cátion radical com o número de elétrons ímpar. Ocorreu o processo de fragmentação e eu formei um fragmento com carga positiva, que é esse aqui, e liberei um radical, né?
Só para a gente correlacionar com aquela regrinha que a gente viu anteriormente. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui a gente tem o cátion e o radical. Vejam que o cátion e o radical, eles não estão sobre o mesmo elemento, mas tudo bem, não tem problema, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar, então, o carbono, o sítio radical, né? Então, ele está aqui. O carbono vizinho a ele seria o carbono alfa, seria esse carbono aqui. A ruptura vai ocorrer nessa ligação. Como é que a estrutura vai se rearranjar? Então, essa ligação, a quebra ocorreu aqui. Nós teremos esse elétron, o elétron desse carbono aqui. E aqui, né? Então, vejam que esse elétron aqui, ele vai migrar para cá, vai se unir com esse elétron, né, que era do radical, formar essa dupla ligação, e esse elétron vai ficar aqui, né? Esse radicalzinho vai ficar aqui. Esse elétron fica aqui formando um radical, melhor. Então, aqui a gente vai ter esse tipo de fragmentação. Eu tenho um cátion radical com número ímpar de elétrons, ele vai se fragmentar, liberando um outro cátion radical com número ímpar de elétrons e uma espécie neutra, tá? Então, esse seria o padrão de segmentações alfa quando eu tenho estruturas desse tipo aqui. Bom, mais alguns exemplos aqui, ó. Então, aqui nesse caso, o radical está aqui, o carbono alfa está aqui, a ruptura da ligação, ela poderia ocorrer nesse ponto ou nesse ponto. Por que ela vai ocorrer nesse ponto aqui? Porque ela vai ocorrer preferencialmente de forma a gerar fragmentos que tenham uma cadeia maior, né? Então, nesse caso, se eu romper essa ligação aqui, esse pedaço aqui da molécula vai ser maior do que se eu rompesse essa ligação e liberasse só esse radical aqui. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos, então, a ruptura dessa ligação, um elétron aqui e um elétron aqui, né? Esse pedaço da molécula vai sair em forma de radical realmente, e esse elétron vai se ligar a esse elétron livre aqui, a esse elétron livre, formando uma ligação tripla, tá? Que tá aqui. Então, formei essa ligação tripla, a carga continua ali, e liberei um radical, tá? Bom, aqui um outro exemplo. Então, nós temos aqui a localização, né? Temos o cátion radical. O radical, ele tá aqui. Vejam que eu teria dois carbonos aqui, esse carbono alfa e esse carbono alfa, né? Então, a ruptura poderia ocorrer aqui ou aqui. Nesse caso, a ruptura vai ocorrer aqui, porque eu vou ter a formação, então, de uma cadeia muito maior, né? Se a ruptura ocorrer nesse ponto. Nesse caso, então, como a ruptura ocorre aqui, eu vou ter esses elétrons disponíveis, né? De novo, uma cisão homolítica. Eu vou ter a liberação desse radical e esse elétron aqui vai se combinar com o radical, formando uma ligação dupla, tá? E a carga vai continuar aqui. Então, em ambos os casos, a gente tem, a partir de um cátion radical, com número ímpar de elétrons, a formação de um fragmento, né? Um carbocátion, né? Um fragmento com carga positiva e mais a liberação de um radical. Na segmentação indutiva, que é um outro tipo de segmentação, ela vai ocorrer preferencialmente pela atração de um par de elétrons por um heteroátomo eletronegativo. Então, esse heteroátomo eletronegativo tem essa característica de atrair para ele os elétrons. Geralmente, ela vai ocorrer, a quebra da ligação vai ocorrer na ligação do heteroátomo, né? Então, se a gente der uma olhada aqui, nessa estrutura, a gente tem aqui o cátion radical, né? Então, na ligação do heteroátomo, um heteroátomo, né? Cátion radical. Na ligação do heteroátomo vai ocorrer a clivagem da ligação e esses elétrons, eles vão migrar para cá, vou representar ele como essa seta dupla, né? Indicando que ambos os elétrons estão migrando para cá para estabilizar essa carga. O que vai ser a consequência disso? Eu vou ter a liberação de um radical com carga positiva e a formação de um radical, né, que seria esse padrão de fragmentação aqui, cátion radical com número ímpar de elétrons, formando um fragmento com carga positiva e liberando um radical. Ou nós poderíamos ter, então, esse heteroátomo, né, com a carga positiva, ambos os elétrons migrando para cá,
para estabilizar essa carga, estabilizam essa carga e a consequência é a formação de um radical e de uma espécie, uma espécie carregada positivamente e de uma espécie neutra, tá? Então, a gente teria esse padrão de fragmentação aqui. Então, um carbocátion carregado, né, positivamente, liberando um fragmento carregado positivamente e aqui uma espécie neutra, tá? Não é um radical, é uma espécie neutra. Podemos ter também segmentação de duas ligações, é um processo de segmentação que envolve duas ligações, não é a ruptura de uma só, mas duas ligações, e pode ocorrer, no caso, nessa segmentação de duas ligações, o rearranjo dessas estruturas, tá? Liberando normalmente uma molécula neutra, geralmente uma molécula pequena, como água, haletos de hidrogênio, ou alcenos. Então, nesse caso aqui, a partir dessa estrutura, né, nós temos um cátion radical com número ímpar de elétrons, vai ocorrer a ruptura dessas duas ligações aqui, o hidrogênio ele é transferido para cá, né, para esse heteroátomo, eles são liberados como uma espécie neutra e ocorre o rearranjo dessa estrutura aqui, formando um anel com 1, 2, 3 membros, cátion radical, né? Então, a partir desse cátion de novo, né, a partir de um cátion radical com número ímpar de elétrons, você tem a formação de um fragmento também com número ímpar de elétrons e a liberação de uma espécie neutra. Na segmentação do tipo Heterodies-Alder, a gente tem um anel de 6 membros. Esse anel ele vai sofrer um processo de fragmentação, gerando um alceno neutro e um cátion radical do tipo dieno, né? Então, aqui, a ruptura desse anel de 6 membros vai ocorrer nesses dois locais e vai ocorrer, então, todo um rearranjo da estrutura de forma a... Vamos representar aqui, ó. Então, aqui a gente teria, na verdade, no primeiro momento, a gente teria a formação desse cátion aqui, né? Aqui um cátion, aqui o radical. Teríamos a cisão dessas duas ligações, então, eu poderia representar esses elétrons aqui, né? Então, esse elétron aqui se juntaria com esse elétron, liberando essa espécie neutra, tá? E aqui eu teria também o rearranjo dessas ligações aqui, desses elétrons, né? Esse elétron se ligaria a esse elétron aqui, formando essa dupla ligação, e eu teria aqui a formação dessa... Continuaria, né? Com esse cátion radical, esse dieno, cátion radical. Então, veja, é uma dupla ruptura, ruptura de duas ligações e rearranjo dos elétrons, liberando uma espécie neutra e um cátion radical do dieno. E temos também o rearranjo de McLafferty, é um tipo de rearranjo bastante comum e aqui a gente tem que ter alguns requisitos para que esse rearranjo aconteça, tá? Usualmente a gente vai ter um hidrogênio gama, a gente tem que ter, né, um hidrogênio gama a 3 posições de distância, tá, do cátion radical. Esse hidrogênio ele vai migrar para um átomo que tem elevada densidade eletrônica, formando uma ligação dupla entre os carbonos beta e gama. Então, vamos tentar entender. Então, eu teria essa estrutura aqui, eu tenho um heteroátomo, oxigênio, né, o elemento eletronegativo. Aqui ocorreu o processo de ionização, então a carga e o radical estão localizados aqui no oxigênio. Eu tenho hidrogênios gama, tá? Porque eu tenho aqui carbono alfa, carbono beta e carbono gama. Então, por consequência, os hidrogênios ligados a esses carbonos também recebem essas denominações, tá? Então, eu vou apagar, isso é uma exigência, tá? Para que o processo ocorra. Por quê? Porque esse hidrogênio ele vai ter que estar numa posição que favoreça a atração e a migração dele para cá. Então, ocorre a quebra dessa ligação aqui, esse hidrogênio ele é transferido para cá, e aí ele se liga ao oxigênio. Aqui a gente vai ficar com o radical, né, que sobrou dessa cisão homolítica, e aqui também vai ocorrer a quebra de uma ligação, tá? Então, tenho esse elétron aqui e esse elétron aqui. Bom, esses elétrons eles vão se unir, formando uma ligação dupla e liberando essa espécie neutra aqui. E aqui também ocorre um rearranjo, né? Esse elétron acaba se ligando a esse elétron, ou melhor, essa dupla ligação, ela pode vir para cá, né? Ela pode vir para cá para estabilizar. E aí eu teria a formação
desse cátion radical aqui, tá? Então, essa ligação dupla também, ela pode estabilizar o cátion por ressonância. Então, ele acaba sendo um fragmento relativamente estável. Por isso que é comum esse rearranjo de McLafferty ocorrer. Bom, eu vou deixar para a próxima aula, eu vou tentar trazer para vocês, a gente vai trazer a discussão, alguns padrões de fragmentação que podem ocorrer agora dentro das principais funções orgânicas. Tá? Então, a gente vai tentar entender um pouco mais agora, sabendo dessas regras, da regra de Stevenson, sabendo das principais segmentações que podem ocorrer, dos principais rearranjos que podem ocorrer, isso vai facilitar o nosso entendimento para entender como que cada grupo, cada função orgânica acaba tendo um padrão de fragmentação que pode ser utilizado e auxiliar o processo de interpretação. Bom, então até a próxima aula.